Boa noite a todos e todas. Sou Cláudia Areias, sou secretária-geral adjunta da OAB Subseção Santana. Estou aqui hoje representando a diretoria. Deixo um abraço a todos, nosso presidente, Dr. Peter Aparecido de Souza, do nosso vice-presidente, Dr. Oswaldo Correia Vieira, da nossa querida secretária-geral, doutora Riva Vaz de Oliveira, e do nosso diretor tesoureiro, Dr. Olício Sabino Mateus. É uma alegria, né, iniciar hoje o último evento do ano aqui da nossa subseção, da Comissão de Direito Imobiliário, a quem cumprimento a sua presidente, doutora Suzy Paula Duarte Cruz Kleiber, que vem fazendo um trabalho incrível à frente da comissão. Na pessoa dela, eu cumprimento todos os membros da comissão e parabenizo por todo o trabalho realizado ao longo da gestão. Né, trouxeram palestras de grande relevância, principalmente no enfoque de mostrar atuação para a advocacia, questões práticas e objetivas, com grande qualidade. Doutora Suzy, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por tudo, pela parceria. Hoje eu estou aqui representando a diretoria, o último evento da nossa subseção no ano, e também o último evento do qual estou à frente da diretoria da subseção. Ano que vem teremos uma nova gestão. Por questões pessoais eu vou me afastar um pouco da subseção, mas foi um trabalho muito gratificante, foi muito importante conhecer cada um de vocês, trocar experiências, e estarei sempre à disposição aí da subseção Santana para o que vocês precisarem. Hoje aqui, como eu bem falei, dando sequência ao ciclo de palestra que todo mês a doutora Suzy traz, nós vamos receber hoje a doutora Isabel Camargo Guedes. Bem-vinda, doutora, muito obrigada pela sua presença, que vai tratar do tema da regularização fundiária, um tema super interessante, trazendo o pessoal, né, estamos recebendo uma mineira querida aqui e trazendo também o público mineiro. Gente, bom evento para vocês. Eu vou passar a palavra para a doutora Suzy, que vai fazer a apresentação da palestrante, a apresentação formal dela do currículo, e dar sequência aos trabalhos. Boa noite. Boa noite, mais uma vez, e pela última vez, pelo menos esse ano, né, na nossa palestra mensal, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante e afeta o direito imobiliário. E queria relembrar aí, nesses 9 meses e meio em que estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, aqui da minha querida OAB Santana, onde sou inscrita há 25 anos, foram 31 reuniões, foram 10 palestras, mais 13 palestras no primeiro ciclo de estudos de direito imobiliário e condominial, e mais 8 reuniões mensais, que teremos a última agora na próxima sexta-feira. Quem quiser participar já está convidadíssimo, e sempre com nomes de peso, né? Tivemos Dr. Melim, Otávio Nucci, Garbi, a doutora Maia, os membros da comissão que já deram palestra, Dr. Carlos Campanhã, Dr. Zosimar, Dr. André Zalkman, que falou sobre leilões, sempre voltado para essa área da prática. Então, foi muito gratificante para mim, porque a gente sempre aprende, né? Sempre trocamos informações, trocamos experiência, e a ideia da comissão é essa, trazer para todos os advogados, todos os envolvidos, seja presidente, membro, isso não muda em nada a nossa rotina como advogados. O nome que se dá, né? Mas ali somos todos advogados, temos estudantes de direito também, sempre participando e um auxiliando o outro. E hoje não poderia ser diferente, vou fechar aí com chave de ouro, com a doutora Isabel, que eu faço questão de dizer, ela é minha professora, tá? Na PUC de Minas, onde eu faço pós-graduação lá, recentemente, diga-se de passagem, mas ela é brilhante, tem muito conhecimento prático mesmo, é aquela advogada de campo que vai à frente, vai encher vocês de dicas,
E como eu sei que depois vocês vão querer explorá-la, então eu já quero agradecer aqui também a diretoria da OAB Santana, que me deu essa oportunidade. Eu sempre fiz parte das comissões de processo civil, de imobiliário, como membro, inclusive a de eventos também, né, porque eu gosto de uma festa, né, podia ter e teremos novamente, na pessoa do Dr. Peter, doutora Riva, doutor Matheus, doutor Vieira, a doutora Cláudia, que é companheira aí, inclusive me ajuda muito aqui na comissão. Quero agradecer também as meninas da OAB, que toleram a gente, tem muita paciência, inclusive na hora de fazer sala, montar sala, link, e nuvem, e link daqui, reunião de lá, enfim. Que eu sei que a gente fica ali, né, nas últimas horas. Então, agradecer a todas elas pela paciência, pelo auxílio que fizeram acontecer aí nesses últimos 2 anos com pandemia, e aos membros, porque sem membro não tem comissão, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, ouvir a doutora Isabel, deixa eu apresentá-la. A doutora Isabel Camargo Guedes é advogada, mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara, coordenadora da pós-graduação em Direito Imobiliário da PUC de Minas, professora de parcelamento do solo e gerente de incorporação imobiliária. Doutora Isabel, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz mesmo e muito grata pela sua presença aqui e poder passar, compartilhar com eles aquilo que eu aprendi contigo lá nas aulas, tá bom? Seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Só dar um lembretezinho, pessoal, se quiser fazer perguntas, pode fazer no chat e aí a gente faz para a professora em seguida, tá bom? Doutora, está com a palavra. Suzy, muito obrigada, viu? Que palavras de carinho. Muito obrigada mesmo. E eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade que eu estou tendo de conversar. Primeiro que eu gosto mais de falar, né? Contar um caso é inerente a ser mineiro. Então, está no nosso gene, na genética, né? Quem nasce aqui já tem esse negócio. E falar de direito imobiliário para mim, é uma satisfação. Eu brinco até, você já me ouviu falar isso? Eu posso estar com enxaqueca. Aí é 19 horas em Belo Horizonte. Boa noite, turma. A dor de cabeça vai embora na hora. Então, eu fiquei muito honrada com esse convite, porque falar além das montanhas de Minas foi algo maravilhoso que aconteceu comigo em razão da pandemia, e esse convite, mais uma vez, me possibilitou, né? Essa conversa pós-montanhas, pós-minério. Então, eu fico muito, muito agradecida com seu convite. Agradeço também muitíssimo a oportunidade, né, da diretoria da OAB, na pessoa da Cláudia. Obrigada, Claudinha. Intimidade é tudo nessa vida, né, gente? Aprendam essa primeira dica aí, porque em cartório você tem que ter intimidade. E eu, em 5 minutos, eu já estou íntima. Aqui estou com a Cláudia 19, prima já. Então, gente, hoje nós vamos falar de parcelamento de solo, e só corrigindo a Suzy, eu não sou gerente, eu estou gerente. Que eu sempre gosto de falar que eu estou gerente de incorporação imobiliária, porque a gente que é advogada, a gente nasceu com asinhas, né? Então, a gente está toda hora voando para um canto e atuando na advocacia imobiliária. Claro, é um conceito meu, né? Próprio, possibilita todo esse cenário, Para mim, direito imobiliário é possibilidade, não tem outra definição que não essa. Então, eu espero que a abelhinha do direito imobiliário, como eu costumo falar, estejam com vocês, porque nós, advogados, precisamos estar presentes nas negociações imobiliárias, nas consultorias. Os processos judiciais, eles não são meu forte. Contencioso, logo chamo Suzy. Mas, de toda forma, nós do imobiliário, a gente tem uma visão bem macro. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Essa visão do direito imobiliário no aspecto da regularização fundiária, que se inicialmente alguém conduziu, logo que entrou ali para fazer a inscrição do Simpla,
que seria exclusivamente REURB, se enganou. Não é só disso que eu vou conversar com vocês aqui hoje, não. Alguém até pode falar, poxa, mas então deveria ter colocado regularização de imóveis. Poderíamos, né? O fundiário nada mais é do que de imóveis. Então, são expressões sinônimas. Então, hoje nós vamos trazer aqui esse universo da atuação do advogado nessa seara do direito imobiliário. Suzy está aqui para me ajudar, que tem um probleminha entre o computador e a cadeira que chama tecnologia, entendeu? Não sou eu, não, é tecnologia. Aí, se der bizil aqui, Suzy já fala, minha filha não deu certo. Então, Suzy já vai me acudir aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá todo mundo vendo, gente? Tá, né? Eu pergunto, eu mesmo respondo, não estou entendendo. Sim. Ótimo. Agora eu quero aumentar a tela. Como é que eu faço com esse povo aqui? Põe lá em cima. Ah, já achei. Tá. Achei. Nossa, estou muito moderna. Então, olha só. A gente vai falar hoje de regularização fundiária. E, inicialmente, lógico, eu trouxe essa imagem de cidade, que é minha completa paixão, né? Somos todos, no final das contas, cidadinos, né? Moramos em cidades. Apesar da Suzy ter o objetivo de ir para os extremos, ela também faz parte de uma cidade, porque ela não mora em São Paulo hoje em dia, que ela já me contou. Mas, de toda forma, pensem vocês, moramos em cidades e entendemos pouco sobre ela, né? Não apenas no sentido do direito urbanístico, mas da nossa possibilidade de atuação no direito imobiliário. Como é que a gente atua no direito imobiliário? Quem imagina advogar para o apartamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 601 ou para essa borracharia? Onde que é melhor a atuação do advogado? Não tem lugar melhor não, gente. Tem a atuação do advogado. Nós, advogados, estamos aptos a atuar em questões de imóveis para o 601 ou aqui para a borracharia. Pensem vocês a seguinte situação. Esse imóvel aqui, ó, objeto de inventário, todo complicado. Família que, teoricamente, tem um imóvel de 4, 5 milhões. Coloca o slide 2 na tela. Para mim tá. Não. Para mim tá, eu tô falando agora pra sim. Ai. Olha, então já entendi. Agora tá? Tá. Olha, então entendi que eu tenho que voltar lá e passar. Já entendi. Então, qual o lugar que é melhor para a gente advogar? Para qual cliente, né? Melhor dizendo. Meu cliente aqui da borracharia ou o herdeiro de 601? Gente, não tem melhor, não. Tem nossa atuação, tem nossa expertise, tem o que vai ser melhor em termos de custo, tempo, solução de um eventual problema imobiliário. Imaginem vocês aqui, ó. 6 milhões, 4 milhões essa unidade imobiliária, hipoteticamente, claro. E, através da necessidade desse cliente aqui, proprietário dessa borracharia, a gente vai fazer uma regularização fundiária de todo esse núcleo urbano. O que é melhor? Tem melhor? Tem não. Tem desafios que a gente tem que estar apto a executar, a apresentar propostas e a advogar. Advogar, gente, é estar presente em relações. Qual relação? Aqui apresentar esteja vinculado com imóvel, estaremos lá. Então, quais seriam? Isso aqui eu vou ter que mostrar para vocês que eu fiz. Olha aqui que gracinha, gente. Estão reconhecendo aí? Pessoal de São Paulo?
pelo menos a internet disse que isso aqui é Santana. Quais são as oportunidades que tem aí, gente? No quintal de vocês, na vizinhança de vocês. Se dediquem, estudem, abram a cabeça para o direito imobiliário, porque oportunidade tem e tem demais, demais. Mas para a gente inicialmente falar em regularização fundiária, a gente tem que pensar quais são as irregularidades fundiárias possíveis. E aqui eu vou abrir uma situação para vocês. Mostrei cidade, apresentei que existe um leque de possibilidade de atuação de nós, advogados, mas vou querer apresentar para vocês um pouquinho de imóvel rural. Sabe por quê? Porque a gente deixa esses imóveis rurais um pouquinho de lado e, via de regra, outros profissionais apresentam soluções jurídicas para determinados casos que é indispensável a análise jurídica. E eu vou trazer exemplo para vocês aqui. Parei de apresentar? Tá, não era isso que eu queria. Quando a gente pensa no imóvel rural, necessariamente ele não está lá na fazenda, lá longe, não. Sabe por quê? Porque imóveis rurais, eles são aqueles que têm uso destinado a rural. Mas ele pode estar numa área de expansão urbana, que são zonas pré-determinadas pelo município enquanto política urbana, e que a gente pode fazer um empreendimento imobiliário futuro em um imóvel que, quando você pega a matrícula do imóvel, você olha lá para ele e fala assim, imóvel, 2 pontinhos, rural. Vou mostrar para vocês uma matrícula aqui. Mas ele pode, em razão desse planejamento que a administração pública municipal fez, torná-lo de uso urbano. Porque, em razão da legislação, foi possível que seu imóvel, que está lá escrito, que é rural, ele seja urbano. E aí, vejam que interessante. Vou apresentar para vocês aqui um caso concreto de irregularidade fundiária e que, numa análise jurídica, foi apresentada uma outra solução que o engenheiro agrimensor tinha apresentado. Vejam bem. Quando a gente está falando em um imóvel rural, a gente tem que pensar em um imóvel, qualquer que seja. O descritivo desse imóvel é de extrema relevância para qualquer outra finalidade imobiliária que seja dada a esse imóvel. Por exemplo, você tem um lote e vai construir uma casa. E o lote precisa estar, o que a gente fala popularmente, redondinho? Precisa. Ou seja, ele precisa estar regular? Precisa. Uma gleba, ou seja, uma área que ainda não foi objeto de um parcelamento do solo, ela também precisa estar certinha, ela precisa ter a metragem da matrícula condizente com a área real que consta lá na terra ao ser medida por um engenheiro agrimensor, por exemplo, precisa. Porque se ele não tiver regular, se ele não tiver regularizado, você não vai poder empreender. Então, a regularização de um imóvel pode ser a gênese do negócio imobiliário ou, após uma consolidação, um apartamento também pode ser objeto de uma regularização de imóvel, uma regularização fundiária. E é isso que eu vou trazer para vocês. Vejam esse caso concreto aqui, ó. Quando a gente pegou essa matrícula, o engenheiro, lógico, né, gente? Entendemos que trabalhamos com interdisciplinariedade. Então, indiscutivelmente, eu vou conseguir tecnicamente desenhar o que eu vou mostrar para vocês? Claro que não, mesmo porque não pratico exercício legal de profissão, né? Isso aqui tem que ser pessoas técnicas para fazer. Mas vejam bem, olha que interessante. Cadê? Aqui. O engenheiro foi descrever a matrícula. Eu vou tentar abrir aqui, se não tiver legível, vocês não precisam ler essas informaçõezinhas não, tá? Só quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Vou diminuir que não ficou bom.
o perímetro da matrícula, ou seja, quando o técnico na área, nesse caso específico, foi um engenheiro agrimensor, fez a descrição do que estava na matrícula, olha aqui, acompanhe comigo aqui no mouse. O imóvel subiu, depois fechou. Não, ele não fechou, olha só. O imóvel não fecha o perímetro daqui, ele tinha que ter feito uma descrição para fechar com esse outro ponto. Todo imóvel, gente, ele fecha um perímetro. Ele fecha, ele é indispensável que seja descrita poligonal e a poligonal feche. Ou seja, que tenha efetivamente um imóvel, que as pontas se juntem. Esse imóvel, a ponta não juntou. Qual matrícula que é essa? Essa aqui, ó. Daí de São Paulo. Com marca de Leme. Se pega esse descritivo aqui, ó, com as seguintes medidas, divisas e confrontações. Ponto 30A, com a distância de tantos metros quadrados. Se fecha essa, se descreve essa poligonal, esse perímetro que está descrito aqui, sabe o que que tem? Isso daqui. E aí, o que que acontece? Aqui consta que a área desse imóvel é 20.606 metros quadrados. Qual não foi a surpresa? Quando foi a campo, ou seja, no local, no terreno, verificou que o imóvel tinha 18.000 metros quadrados. Dois problemas. A área da matrícula e a área real não fecham. Elas têm que fechar, claro. Imagina, juridicamente você tem 20 e na prática você tem 18. Você vai fazer um prédio, você vai fazer em cima de quê? De 18 ou de 20? Tem que estar igual. E o que que é fazer com que essas duas medidas do mesmo imóvel se tornem iguais? Regularizar o imóvel. Que é através de qual ato jurídico? Retificação de área. Então, a gente tem um tanto de conceito que você vai ouvindo, você nem sabe de onde que é. Isso tudo é regularização de imóvel. Tudo é regularização fundiária. E aí, o que que aconteceu que é aí que entrou a questão jurídica indispensável? Deixa eu só mostrar para vocês onde que está falando de retificação de área. É na lei 6.015, no artigo 213. A lei 6.015, ela dispõe sobre o quê? Vamos lá ver sobre o que ela fala. Registros públicos. Então, nós que atuamos no direito imobiliário, precisamos estudar a lei de registro público. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou a averbação. Hipótese 1. De ofício a requerimento do interessado. E aí vem as possibilidades para ter a retificação de área. Olha aqui o nosso caso, esse caso concreto. Há requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não a alteração da área. No nosso caso, vai ter alteração perimetral e vai ter alteração de área, ou seja, as duas coisas. E aí, olha que vocês verem que interessante. Voltou para mim, né, gente? Voltou para mim? Beleza. Aqui, gente, ó, muito prazer, Astolfo, né? Meu quadro chama Astolfo, eu tenho um quadro aqui dentro de casa. O nome dele é Astolfo. Se não tiver bom o ângulo aqui, vocês me falam. Tá. Esse imóvel, ele é rural. Presta atenção. Na verdade, o negócio imobiliário
aconteceu, né, que foi celebrada uma promessa, nesse caso, de permuta em 2 imóveis. Quem já teve aula comigo sabe que eu só desenho retangular, porque eu não, né, você nem falar, vocês vão ver que é tremedeiro. São 2 imóveis. Acreditem em mim, tá? Não trouxe a matrícula, mas eu sou uma pessoa de boa fé, não vou mentir para você. Na matrícula, então, o que está de azul é matrícula. Aqui tem 20.600 e pouco, tá? Vou pôr aqui, ó, metros quadrados. Matrícula. Esse aqui tem 20.300 e poucos metros quadrados. Na matrícula. Quando o engenheiro agrimensor foi lá, vou pôr de verde, o agrimensor, fez o levantamento dessa matrícula, que identificou que ela tem uma área de 20.700 e poucos metros quadrados. Quando levantou essa aqui, viu que tinha 18. 18 uns quebrados, viu, gente? 18.200 e pouco. Qual é o problema? Ache o erro. Deixa eu contar para vocês. Eu falei que o imóvel é rural. Imóvel rural precisa respeitar o módulo mínimo rural, que é 20.000 na nossa região. Aí deixa eu contar um negócio para vocês. Por que achou 18.000? Ué, gente, porque tem 20. Por que achou 18.000? Porque tem 18. Ué, mas cadê o resto? Os 2.000 metros quadrados? Ô, gente, de duas uma, né? Alguém invadiu com o meu pedaço de terreno? Acontece. Na época mediu 20, mas na verdade não tinha 20. Porque vocês têm que pensar que hoje em dia, gente, nós estamos na tecnologia, nós temos drone, nós temos trem, tudo que possibilita o levantamento certinho. Mas no final das contas, eu vou mostrar uma matrícula aqui para vocês, que vocês vão ficar chocados com o descritivo dela. Mas, enfim, por que o real tinha 18? Porque tinha 18. O que é a situação? O que era a demanda propriamente dita para o imobiliário? A gente precisa retificar essa área. O que aconteceu? Na época, eu não vi que tinha 18. Erro meu. Entrou no cartório, deu nota de pendência e voltou. Na hora que eu li a nota de pendência do cartório, fiquei com vergonha. Mas fazer o quê, né? A gente erra, todo mundo erra. Morri de vergonha. Aí eu falei, mas às vezes não tem jeito de registrar essa retificação? Como é que você vai retificar um imóvel rural com menos de um módulo? Não é possível. Então, o que a gente deveria ter feito? Descaracterizado. Ou seja, esse imóvel aqui, ele é rural, o uso dele é rural. Entretanto, a legislação do município estabelece que ele está numa área de expansão urbana. Ou seja, ele pode ser descaracterizado, mudado o uso de rural para urbano. Eu olhei e falei, eita, que lascou o negócio. Não estou mentindo, falei assim, pensei assim comigo. Por quê? Uma pessoa não quer ter um imóvel descaracterizado para pagar IPTU até efetivamente ter a possibilidade de um negócio imobiliário concreto, que vai ser o quê? A aprovação de um loteamento ou de um desmembramento. Bati cabeça. O que foi minha solução? Vou lá no cartório, né? Perguntar se ela aceita. O que eu fiz? Qual que era o objetivo deste negócio? O negócio com a incorporadora foi feita com os 2 imóveis. Os 2 imóveis possuem o mesmo proprietário. Simples. Cartório. Eu posso retificar as áreas para as áreas corretas e ato contínuo fazer a unificação das áreas? Unifiquei. Então, esse imóvel aqui vai ter uma matrícula, por isso que está de laranja aqui, que vai ser de 38.900 e tal metros quadrados. E todo mundo vai ficar feliz? Claro!
Por quê? Não vai ter necessidade de renegociar com o dono do terreno. Por quê? A incorporadora virar para ele e falar assim, então, deixa eu te contar, o gato subiu no telhado, o dono do imóvel. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter que renegociar, porque você vai ter incidência de IPTU a partir do exercício de 2022. Gente, não vai querer. Você acha que o dono do terreno vai falar, aham, vamos seguir com o negócio, mas eu sei que paga IPTU. Então, deixa eu contar um negócio para vocês. Temos que buscar soluções no direito. E isso é muito importante. E a gente que dá conta de fazer essas amarrações. Sem dúvida, com a solução, foi o que aconteceu comigo. O que eu fiz? Bati na porta da serventia registral. Eu falei, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Me ajuda? Qual que é o prejuízo que vai ter aqui? Aí, o que vai ter? O que vai acontecer? Quais são os outros passos? Nós vamos precisar alterar o cadastro rural? Claro. Desculpa. Porque hoje nós temos 2 cadastros rurais, CC e R. Vamos ter posteriormente a unificação, um único, porque agora a gente vai ter um único imóvel. Onde vai ser a área de reserva legal? Vamos também ter essa definição após a unificação desses imóveis. Então, a gente vai precisar levar perante a serventia registral toda a documentação. Eu falei após, mas é após a estratégia, tá? Não é após o ato da unificação, não. Então, a gente tem que ter soluções, gente, para o negócio. A advogada agrega preço às transações. Quais? A que vier, a que aparecer. Então, isso é muito importante. Falei com vocês que eu ia mostrar uma outra matrícula. Olha essa matrícula aqui. Essa matrícula aqui é meu xodó. Vou mostrar para vocês por quê. Quanto à irregularidade, a descrições. Não posso nem falar que é errada, né? É porque na época era assim que se descrevia o imóvel. Olha a descrição. Esse imóvel, aí vem aqui descrevendo tudo bonitinho. Até o quintal de Dona Maria, ou casa de tal. Que tal que é esse? Não sei que tal que é esse, gente, mas era assim que escrevia. Seguindo pela cerca do quintal desta quem? De Dona Maria ou Costa de Tal, até o córrego de Salta-Pau. Ô, gente, olha aqui. Até encontrar uma cerca na mesma divisa, seguindo por esse até o açude velho do Vieira. E se o açude secar, minha gente? Qual que é a medida do terreno? Agora, a parte mais linda, que vocês nunca mais vão esquecer. A fazenda, além das cercas de arame, contém as seguintes benfeitorias. A casa, né? Sei lá mais o que aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Um moinho. Olha o que mais. 8 bois, 2 bestas e 2 vacas. Uma parida e uma solteira. Pensa se eu não amo essa matrícula. Carrega embaixo do braço, para tu quanto é canto. Como é que você tem benfeitoria, gente? Uma vaca parida e uma vaca solteira. Cadê? Eu quero ver a certidão de casamento da vaca. Ô, gente. Aí, o que acontece? Essa criatura dessa matrícula vai precisar retificar? Claro! Porque você acha que tem um açude? Não tem. As vacas, gente, né? São bens móveis, no caso. Essa matrícula, salvo engano, é de 70 e poucos, elas já não existem mais. Mas não tem medida efetiva para fechar o perímetro. Então, a gente tem que atuar interdisciplinarmente com os outros profissionais, mesmo porque eu vou contar um negócio para vocês. Cada dia que passa, eu estou ficando mais chocada com os trem que eu estou vendo, das áreas técnicas. Então, a gente precisa perder o pudor da opinião. Nós jurídicos, nós advogados,
tendo que perder o pudor de falar assim, ô meu filho, o que é azimuth? O que é ângulo? Ângulo é o quê? Ângulo é ângulo, gente. Então, lá está descrita a matrícula. Se o ângulo é menorzinho e aqui está fechando o triangular, é assim. Agora, se o ângulo é maior, aqui, ó, e fecha aqui em cima, ok? Ângulo é ângulo. Por que isso é tão importante? Porque relatos de uma advogada que sofreu bullying, só que eu não ligava. Eu entrava em reuniões, eu misericórdia. O que eu fazia? Eu anotava as perguntas todas que eu tinha, tipo, o que é ângulo, o que é azimuth, o que é cul-de-sac. O que é um cul-de-sac? É mais conhecido como rua sem saída. Arquitetos que não me escutem, mas é praticamente uma rua sem saída. Eu estava no meio da reunião, o pessoal falou assim, gente, mas é indispensável o cul-de-sac? É indispensável 12 cul-de-sacs para parcelar que desgrama que é essa que esse povo está falando, gente? Ou seja, a gente tem que perder o pudor. Porque a gente tem que entender o jurídico que mora na engenharia, na arquitetura e assim sucessivamente, para que a gente possa atuar efetivamente. Então, vejam vocês uma questão aqui bastante interessante. Quando a gente pensa em irregularidade fundiária, via de regra, a gente pensa em vilas e favelas. Que bobeira! Não pensem assim. E lá também ocorre irregularidade. Agora, existe irregularidade em imóveis de alto luxo? Claro que existe. Existe irregularidade em imóvel que tem um valor inicialmente agregado altíssimo? Indiscutivelmente. Então, gente, ó, faça o favor de se despirem desses conceitos que são extremamente equivocados. E quais são os tipos de irregularidades fundiárias que a gente pode perceber que é tangível ao nosso conhecimento? Um imóvel, gente, sem habite-se. O que é habite-se? É a autorização para construir. E o que é? Eita, Lelê, que alvará é a licença para construir. E habite-se é a autorização para se habitar, ou seja, está pronto, está executado. Muitos imóveis não possuem alvará e foram executados. Muitos imóveis não possuem habite-se e precisam ser regularizados. Isso envolve uma questão muito importante, inclusive econômica, porque imóvel sem habite-se, você não consegue fazer financiamento habitacional. Olha a importância de uma análise detalhada quando você for contratado para emitir um parecer ou elaborar um contrato. Ah, eu quero um contrato. Gente, eu sei, chega aqui, eu estou querendo comprar um apartamento, mas aqui a construtora me mandou imobiliário, barra corretor, barra qualquer pessoa, e aí eu quero comprar. Primeira coisa que vocês vão fazer, pelo amor de Deus, pedir a matrícula do imóvel. Porque já chega pronto para a gente aquela minuta e a gente vê o elefante e não vê a formiguinha lá no objeto. Aí o objeto já chega o contrato preenchido para a gente, preliminarmente, apartamento 101, do bloco tal, do edifício tal, a gente acha que está tudo regular. Indispensável matrícula. Ah, mas o imóvel é na planta, não tem problema, ele ainda será objeto de habites. Então, a natureza do negócio é outra. Uma coisa é você adquirir um imóvel na planta, outra coisa é o imóvel pronto. Então, a gente tem que pensar, refletir bastante sobre essas consequências. E um imóvel pronto com habite-se, é possível ser irregular? Claro. Caso concreto de poucos dias atrás, eu sei que a colega que me consultou está aqui, mas eu vou dar um exemplo. Olha isso aqui, gente. Ó, eu falo que a atuação do advogado imobiliário é fatorial. Todo mundo lembra do fatorial lá da escola de matemática, né? Aquela exclamação de cabeça para baixo. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Olha o que aconteceu.
houve uma separação, consequentemente, litigiosa, foi contratado um advogado de família, ok? Tá aí tudo ótimo. Partilha de bens, sei lá mais o que, mas nosso foco é um imóvel. Sabe qual que é o imóvel? O imóvel é um apartamento de cobertura. Tem habite? Tem. Tem matrícula regular, imóvel que tá tudo certo? Tudo certo. Foi expedido formal de partilha? Onde está o problema? Lá no registro de imóvel, vocês acreditam que o registro não quis registrar o formal, gente? Agora eu vou contar para vocês por quê. Oh, gente. IPTU do imóvel. Hipoteticamente, tá? 200 metros quadrados. Matrícula do imóvel, 150 metros quadrados. Onde está o erro? Sabe onde é que está? Eu vou falar aqui no popular, no puxadinho que foi feito na cobertura. Vai dar registro? Não vai. Vai dar registro, não. E aí, faz o quê? O que o advogado de família falou para a família? Ai, formal de partilha foi expedido. Adianta o quê, gente? Se não dá registro? Eu estou falando com vocês cobertura, tá? Eu estou falando com vocês irregularidade fundiária, a gente abre a cabeça. Não é só imóvel, vou falar rasgado, para pessoa de baixa renda. Esqueçam esse conceito. Aqui, o que eu sugeri? Falei, ó, contrata um profissional que tecnicamente saiba tramitar esse tipo de processo perante a prefeitura, porque tem que reaprovar, vírgula, se houver possibilidade de regularizar. Deixa eu contar para vocês por que aqui. Todo terreno, todo imóvel, ele tem uma questão urbanística chamada coeficiente de aproveitamento, vinculada ao zoneamento. Então, deixa eu traduzir esse tanto de palavras esquisito aqui para vocês. É o seguinte, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados de terreno, e lá nesse imóvel eu posso construir 2 vezes mais a metragem do terreno. E ponto final. Eu posso construir 2.000 metros quadrados. O que muitas vezes acontece? Com publicidades, às vezes, equivocadas dos nossos colegas corretores, que pode ser por desconhecimento, que pode ser também por má-fé, mas acontece. O pessoal da cobertura adquire o imóvel, e o que é a publicidade? Aqui, você vai poder construir lá em cima. Você vai poder cobrir essa parte aqui, que está descoberta, que você não quer que fique assim, você vai poder cobrir. Cobriu, gente, já era construída. No exemplo que eu dei para vocês, foi exatamente isso que aconteceu. 150 metros na matrícula, 200 na área construída. Por quê? Porque Belo Horizonte, desde 2018, salvo engano, a prefeitura faz um sobrevoo de drone que mede metro cúbico. Metro cúbico, água. Que mede, sabe o quê? Volume. Te dar um exemplo. Você tem uma casa de um andar, você vai lá e constrói em cima. O drone mede volume. Sério? Aham. Deixa eu contar para vocês, não é só que não. Então, você tem aquele PTU. Isso, gente, é danado para acontecer em cobertura, em área privativa e em casa. Aí você vai falar, eu vou contratar um arquiteto, aí eu vou colocar na minha área gourmet, lá no fundo, nanoglass. Vai comprar caríssimo. Né? Lógico que não é esse tipo de acabamento, mas só para vocês terem noção, a galera contrata e gasta muito em acabamento. E só esquece o seguinte, se tiver que vender no futuro, vai vender, mas vai ter que constar a área da matrícula, na escritura, para financiar. Se tiver que financiar e tiver vistoria, pode dar um problema.
sério, porque o fiscal não é obrigado a não constar aquela área como área de metro quadrado, porque como é que fica a alienação fiduciária no futuro para executar aquele imóvel, se ele está irregular? Então, deixa eu contar um negócio para vocês. Essas inconsistências acontecem demais da conta, gera prejuízo, então a gente tem que pensar na questão não só, claro, de uma moradia, mas efetivamente da economia. Como é que a gente vai dar uma consultoria, nesse caso específico que eu dei de exemplo para vocês, a empresa vai ser em breve contratada para dar tudo certinho perante a prefeitura. Aí, o que foi minha pergunta? Você já conversou com seus vizinhos? Que é o seguinte, sempre, matematicamente falando, quando você vive em condomínio, que tem fração ideal, ou seja, cada pedacinho do terreno reflete em uma unidade imobiliária, o que acontece? A somatória daquelas frações ideais necessariamente tem que dar 1. É o que os engenheiros fazem dos cálculos para verificar a área e as frações ideais de cada um dos apartamentos. Matematicamente falando, é 1. Se alguém vai aumentar, alguém tem que diminuir. Eu estou falando de fração. É a proporção com o terreno. Por que isso é muito importante? Pode regularizar na prefeitura, mas precisa registrar na matrícula. E aí faz o quê? Se você não tiver unanimidade, não vai conseguir regularizar. Então, você regulariza parte. E a outra parte, que é na serventia registral, tem que ter unanimidade. Ou seja, o plano de regularização fundiária, gente, eu fiz para baixo, mas é para cima, é uma escadinha. É uma escadinha. Então, tem que regularizar na administração e tem que regularizar no cartório. Só depois disso que o formal de partilha, depois da retificação, ok? Não, professora, mas e se der sobrepartilha? Aí, minha gente, você vai lá e bate na porta do advogado de família e fala para ele resolver esse negócio. Porque registro formal dele não dá. Esse não é o primeiro caso que eu vejo dessas questões fundiárias esbarrarem no cartório por problema de falta de técnica de advogado de direito de família, que tem uma técnica absurda para o direito de família, mas esquece da questão fundiária. Então, a gente tem que estar andando ali juntinho para poder solucionar todas essas questões que são de extrema relevância para o negócio, para a economia e por aí vai. Outra questão que a gente sempre não, né? Que a gente pode deixar um tiquinho de lado, são sobre esses imóveis desse tipo de natureza aqui. Todo mundo sabe onde é que é isso aqui? Espera aí que voltou, que eu quero mostrar isso. Volta. Isso aqui é a cidade administrativa do estado de Minas Gerais. Fica em Belo Horizonte. Deixa eu contar para vocês um negócio. Irregular, viu, gente? Irregular. Não, professor. Não teve alvará, não? Pronto, pode seguir. Desculpa. Quem falou que irregularidade fundiária é só não ter alvará, por exemplo? Você pode ter alvará e ter habite. As pessoas não usam, não falei que habite é para habitar? Lógico, né, gente? Imóvel, a gente fala habitar, né? Porque veio a palavra do habite, mas não necessariamente. Imóvel comercial também tem habite e não habita. Mas o que acontece? É irregular. É irregular na metragem do terreno. Não tem habite. Informação 2019. Às vezes já regularizou. Mas até 2019 não tinha.
Então, não é só imóvel privado que é irregular. Deixa eu contar um negócio para vocês. A Coab, que é a companhia de habitação aqui do estado de Minas Gerais, um volume significativo de regularização fundiária urbana, REURB mesmo, foi causado por eles, a necessidade da aplicação dessa lei. Porque os terrenos foram cedidos pelo município, por exemplo, existe lá hoje conjuntos habitacionais, mas não teve nem alvará e nem alíquota. Você tira uma matrícula, é o que lá, nesse lugar? Terreno. Irregularidade fundiária. Então, não é só do privado. Os entes públicos têm inúmeras irregularidades fundiárias e um volume de possibilidade de atuação de advogado, de novo, fatorial, indiscutivelmente. Outra questãozinha aqui que é meu xodó de irregularidade fundiária, né? A ausência de parcelamento de solo. Peraí que o trem não está passando. O que é parcelamento do solo? Parcelamento do solo, gente, na legislação federal, está na lei 6766 de 79. Oh, gente, aqui, olha, esses aqui que são os famosos cul-de-sac, que são as ruazinhas que saem, que vocês vão ouvir falando nas reuniões. O que acontece? Parcelar o solo é gênero que tem duas espécies, loteamento ou desmembramento. Loteamento é quando vai ser feito, por exemplo, quando há necessidade de abertura de sistema viário aqui, ó. Novos sistemas viários que precisam estar integrados aos sistemas viários existentes, tá bom? E o desmembramento é quando você já aproveita o sistema viário que já está posto, que já está lá, e que não tem necessidade de fazer qualquer tipo de interferência, nem de ampliar. Ou seja, o que existe já comporta a futura urbanização que vai ter naquele terreno, naquele imóvel, né? Futuramente. Então, o que acontece? Olhem bem essa figura aqui, que interessante. Alguém está com o negócio aberto, como é que chama o áudio? Só para não atrapalhar as outras pessoas. E aí, voltou? Já fechei, já. Ah, então já. Aí, gente, o que acontece? Olha só, esse aqui é um loteamento, tá? Porque são novos sistemas viários, possivelmente é um loteamento. Eu vou explicar depois, possivelmente. E aí, esse aqui eu afirmo com certeza vai ter. Foi feito um loteamento, isso aqui é sistema viário, tá? Sistema viário, gente, é logrador público. Logrador público é bem comum de uso do povo, beleza? Aulinha de direito administrativo. Aí, o que as pessoas falam? Isso é bem de uso comum do povo. Põe muro aqui em volta, ó. Alguém conhece algum projeto semelhante a esse? Vou mostrar para vocês aqui. Às vezes, bater no olho, lembra. A galera de BH vai saber. Quem que é esse aqui? Sabe quem que é esse aqui? Alphaville, Nova Lima. Onde que ele está? Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque aqui eu falo, eu provo. Vocês estão vendo meu coisa aqui? Como é que chama isso? Meu Google? Abrindo aqui? Tá a planta. O 10. Ah, gente, por que não tá indo? Mentira. Aí, sabe o que eu faço? Eu começo tudo de novo.
Espera aí que eu vou deixar aberto aqui para ficar mais fácil. 5-0 para o azul. Que dó da professor. Aqui. Agora vocês estão vendo meu Google? Sim. Aí, aquela planta que eu mostrei para vocês, olha ela aqui hoje na vida real, lógico, aquilo ali é em 99, né? Tá errado o lugar que eu mostrei. Bacana, vamos viajar aqui de novo. Ô, gente, olha isso aqui, gente. Que nem igual, né? A alça aqui, ó. Aquela alça de acesso que tá lagoa. Então, aquele projeto é de 99. Aquele projeto que eu mostrei agora para vocês. Na vida real, olha como é que ele é. Ok? Vou aproximar aqui, ó. Ou seja, o que eu estou afirmando para vocês aqui? Afirmando categoricamente, porque eu vi a matrícula, que eu vi o projeto, porque eu desarquivei no cartório, foi feito um loteamento. Deixa eu aproximar isso aqui. Isso daqui, ó, estou colocando o mouse aqui, vocês estão vendo agora o projeto, né? Tudo é sistema viário, é logradouro público. Tá bom? Todos. Eu vou chegar nesse cantinho aqui com vocês. Isso tudo aqui, gente, que eu tô passando mal, isso tudo é logradouro público. Logradouro público, tá? Rua, igual Avenida Paulista, igual sei lá o quê. Só que, quando a gente vai lá, olha que interessante. E desce. Vamos lá onde é que eu falei que eu ia, né? Aqui, ó. Mostrei para vocês que eu vim aqui, ó. Eu não entro aqui, ó, com bonequinho. Olha, entrei. Ah, não, peraí, deixa eu explicar. Isso aqui é a imagem de satélite, tá? Quando eu preciso entrar e o bonequinho, ele desce, isso aqui é a imagem de satélite. Eu só consigo ir até aqui, ó. Por quê? Porque hoje isso aqui tem uma guarita. Quer ver o bonequinho desse aqui? Tá vendo a diferença? Então, esse aqui é a guarita. Olha aqui o muro. O que eu tô mostrando nesse processo? Porque eu estou falando, estou mostrando que a aprovação. Ah, mas depois foi feito, hipoteticamente, tá, gente? Um acordo com o município e foi feita essa regularização, pode ter sido, mas considerando 1999, que foi a data da aprovação, eu afirmo categoricamente que aquele condomínio, porque está cercado, é irregular. Ok? E a irregularidade fundiária, eu demonstrando para vocês aqui, acontece em vários locais. E isso é importante para a gente pensar a nossa atuação como advogado. O que a gente quer? O que a gente pensa como nossa atuação, né? Por que essas irregularidades fundiárias, elas acontecem, né? Indiscutivelmente, as áreas urbanizadas das cidades, que são as áreas centrais, elas são completamente diferentes das áreas periféricas. O que é periférico, gente, é que está fora do centro, tá? Essa terminologia que aqui eu estou empregando. Essa questão do que é central urbanizado está em total sentido contrário com as áreas periféricas sem urbanização, né? A urbanização ela é precária, ela possui um crescimento extremamente acelerado, em detrimento com áreas centrais, que na maioria das vezes possui vazios especulativos, né? E a gente precisa considerar essas questões na nossa estrutura.
E aí, por que que tem essa diferença? Por que que tem tanta irregularidade fundiária? E o que a gente tem que pensar é o seguinte, gente. Teve uma reportagem que eu vi, eu tentei até pegar a fonte para trazer para vocês, é do Ministério do Desenvolvimento em 2019, e não consegui trazer, mas como eu li numa reportagem, eu vou trazer, todo mundo sempre repete esse número, né? Até o Renato Góes, que é um advogado de São Paulo, ele fala que esse número ele é uma estimativa. 30 milhões de imóveis no Brasil são irregulares, tá bom? Então, nós não estamos falando de centenas, nós estamos falando de 30 milhões de irregularidade fundiária. E eu gostaria muitíssimo que grande parte dessas irregularidades fundiárias caíssem no colo dos senhores, tá? Para atuação jurídica efetiva. E essas irregularidades fundiárias, o que é que aconteceu? Por que que isso aconteceu no Brasil? A gente tem que ir lá para trás, dar uns passinhos para trás para poder entender o que aconteceu no direito brasileiro, né? Vocês já ouviram falar da Lei de Terras de 1850? Tinha pouquinho tempo, né, que a gente tinha liberdade, se é que a gente pode falar assim, considerando ainda a existência do Império, mas de toda forma, a Lei 601 de 1850, ela dispõe sobre terras devolutas do Império, ok? Acerca das que são possuídas por títulos de sesmarias, sem preenchimento das condições legais. Então, o que acontecia no Brasil nessa época? A legislação de 1850 trouxe para o Brasil, pela primeira vez, a possibilidade de nós atuarmos o direito imobiliário, as transações imobiliárias. Até essa época, o que existia era concessão de uso. Quem era dono da terra do Brasil? Coroa de Portugal, coroa portuguesa. E eram emitidos títulos de sesmarias. E o uso era transferido via posse, gente, era posse que tinha. Era concessão de uso, título emitido. Mas o que era transferido? Não tinha compra e venda. Eu quero vender sua terra, comprar. Você acha que Don Jones ia querer vender, gente? Não, uai. Então, o que tinha até então, até essa legislação, era a possibilidade de concessão de uso. Olhem vocês que coisa mais linda. Olha o artigo 7º da Lei de 1850. Deixa eu ver onde que eu quero ler aqui, ó. Deverão ser medidas as terras adquiridas por posse, ou por sesmarias, ou por outras concessões que estejam por medir, assim como designará e instituirá as pessoas que devam fazer a medição. Aqui é a primeira vez que nós estamos falando de possibilidade de nós, advogados, atuarmos. É lindo. Então, a gente vem... gente, a gente é novinho demais. Nós estamos falando de 1850, foi anteontem, né? Não vou dizer que foi ontem, mas foi anteontem. É muito pouco tempo para a gente entender e ter regularizado todos os nossos imóveis. O que é a nossa cultura? A nossa cultura é a irregularidade fundiária. Não só fundiária, mas como? Do gato net, do gato de água, do gato de luz. Ah, mas isso acontece só em áreas periféricas? Não.
peguem vocês, isso já aconteceu comigo, tá? Eis que eu estou divulgando para uma pessoa, né, para um cliente, enfim. E eu falo assim aqui, não, gente, mas assim, ar-condicionado central, mansão. Aí eu falo assim, pede uma conta de luz lá. Por que eu pedi isso? Que eu queria saber, quem já trabalhou com locação tem o trauma do desligamento da luz para ligar posteriormente, aí a concessionária de luz vai lá e descobre que tem um gato, uma ligação irregular. Então, eu sou traumatizada com isso, eu já trabalhei com locação. Então, o que acontece? Eu fui pedir. Ô, gente, ar-condicionado central, piscina, sauna, tá? Vou parar de falar o que tinha na casa. A conta de luz era mais barata do que lá em casa, apartamento. Então, deixa eu contar para vocês. A gente vem, infelizmente, dessa tradição de irregularidade. Aí, quanto à irregularidade, vamos para a mais famosinha, né, das regularizações, que é a REURB, a Lei 13.465. E olha o que ela vem falando. O trem passa e o trem não passa. O que é regularização fundiária? Da Lei 13.465, viu, gente? Que é de 2017. De 3 minutos atrás. Se eu falei que 1850 é de anteontem, 2017 é 3 minutos atrás. Então, regularização fundiária é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Ah, mas e se eu fizer uma regularização fundiária só urbanística? Uai, não vai ter feito a regularização fundiária? Ah, mas uai, acontece, né, de só jurídica, ou seja, emissão de títulos de propriedade na regularização fundiária. Claro que acontece, mas aí o passivo continuará, né? Que aí eu vou dar uns exemplos para vocês. E essas medidas, elas são destinadas a quê? A incorporação, o trem voltou, que é isso, gente? A incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento urbano. O que é isso? Trazer da informalidade os imóveis que são objeto de ocupação irregular. Em qual situação? Qualquer situação? Claro que não, gente. A gente vai ver um tiquinho lá para frente. Irregularização fundiária é algo multidisciplinar. Precisam estar todos envolvidos. Assistente social, mesmo porque a própria legislação estabelece que é uma medida social também. Então, a pessoa precisa entender que ela pertence àquele local. O pertencimento, todos os cadastros, quem é quem dentro daquele núcleo urbano informal é verificado pelos assistentes sociais. Então, é uma atividade interdisciplinar. E essa regularização fundiária pode acontecer onde ela pode ocorrer para aqueles núcleos urbanos informais que comprovadamente existiam em 22 de dezembro de 2016, que foi a medida provisória. Que antecedeu a legislação 13.465. E aí, um conceito que é de extrema relevância mas o que é o núcleo urbano informal consolidado? A lei traz o que é o conceito? Que é aquele de difícil reversão. Considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, dentre outros, tá?
Então, por que isso aqui é muito importante? Ah, tem uma ocupação que aconteceu há pouco tempo. Vai ser objeto de regularização fundiária? Não, gente, é algo que tem que estar consolidado. Tá? Eu contei para o pessoal na aula que existe, é muito difundido o kit invasão, né? Que você compra na sexta, vou falar ocupação, né? A residência informal, ela está executada na segunda-feira. E você pode, inclusive, passar lá no cartão de crédito. Não estou fazendo propaganda, estou apenas contando fatos para vocês. Então, o que a gente tem que ficar muito atento é que regularização fundiária, gente, REURB, pela Lei 13.465, não é exclusivamente emissão de um título de propriedade. Como é que funciona essa tramitação? É feito um levantamento óbvio do que é efetivamente a ocupação, porque indiscutivelmente o que a gente vai verificar em muitas ocupações é a natureza desse tipo de imóvel, né? Então, o que é o vermelhinho é o que é feito o levantamento topográfico pelo profissional da área técnica. Posteriormente, bate de porta em porta para identificar cada um dessas pessoas, dos ocupantes daquele imóvel. O título de propriedade que é expedido em uma regularização fundiária típica é uma legitimação fundiária. Então, a gente não tem no negócio imobiliário escritura de compra e venda, escritura de doação, instrumento de doação de aquisição. Na regularização fundiária REURB, o título, como é numa aquisição de compra e venda, lavra-se uma escritura, na regularização fundiária é legitimação fundiária. Então, é um tipo específico vinculado a esse tipo de regularização de imóvel, através da REURB. Então, quando a gente está, nós advogados, eu vou participar de um procedimento de regularização fundiária. Muitas coisas a gente tem que analisar. Muitas coisas mesmo. Vou apresentar uns exemplos aqui para vocês. Claro, só exemplo. Porque o que a gente tem que considerar é sempre o caso concreto. Eu vou lá e volto, gente, é quando não dá certo, tá? Vocês me desculpem aí. Quais são umas perguntinhas básicas que a gente precisa fazer quando a gente inicia um processo de regularização fundiária? Óbvio, alguns. O imóvel que foi objeto da ocupação, ele tem matrícula? O imóvel ele é público ou é privado? Porque a gente sempre... não, sempre não, né? Muitas vezes, o que a gente questiona, né? Quem não tem muito acesso à REURB. Ora. É possível fazer regularização fundiária em imóvel público? Sim. A pergunta, via de regra, para quem não tem acesso à legislação de REURB, é a seguinte: mas não pode fazer uso capião em imóvel público, mas pode fazer regularização fundiária urbana? Claro que pode. São instrumentos jurídicos distintos. Por isso que a análise efetiva do caso é muito importante. Existe alguma ação possessória que está tramitando hoje? O proprietário do imóvel ajuizou, por exemplo, uma reintegração de posse, ele entende que aquele imóvel dele tem que estar tramitando um processo judicial há 10 anos, ou seja, cadê o ânimo daquelas pessoas de serem donas daqueles imóveis? Está presente ou não? O proprietário, ele agiu com desídia, ele deixou de lado aquele imóvel ou não? Ou ele sempre trouxe questionamentos sobre a posse daquelas pessoas? Os confrontantes, eles estão de acordo com aquela regularização fundiária urbana? Ou eles vão apresentar impugnação? É preciso, é indispensável que a gente faça análises de todos os casos concretos.
O imóvel é objeto de aforamento, tem pagamento de foro em trâmite, isso aí a gente deixa lá tudo separadinho na enfiteuse, porque os questionamentos continuam, claro, apesar de não ser constituído novas desde 2002, mas a existência faz com que não tenha sido revogado, né? Pelo Código Civil de 2002. Fórum, por exemplo, ele está preparado para possíveis conciliações e mediações decorrentes daquela regularização fundiária. São vários fatores, vários atores, por isso que eu mostrei para vocês que é tudo interdisciplinar. Então, eu gostaria muitíssimo que vocês se envolvessem com a regularização fundiária. Não necessariamente a REURB da 13.465, mas sim nos processos, nos negócios imobiliários, que chegam até você, que vocês participem, estudem, se dediquem. E me coloco à disposição de vocês, vou deixar aqui alguns contatos. Podem me chamar, pode ser que eu demore um tiquinho para responder, mas eu prometo que sempre que eu tiver um tempinho, eu entro em contato com vocês. Em termos de conteúdo, o que eu queria apresentar eram essas informações. Estou à disposição da Suzy e de vocês para eventual pergunta, porque eu não vi se teve aqui. Eu não consegui acompanhar. Eu disse que seria excelente, não disse? Então, sensacional. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu quero aproveitar para perguntar, se alguém quer perguntar, né? Perguntar se alguém quer perguntar alguma coisa, mas você é tão sensacional, assim, porque a gente costuma dizer, né, que sábio de fato é quem sabe compartilhar, né? Quem faz questão de ter essa generosidade, de passar conhecimento, de estimular o conhecimento, de estimular o estudo, e você tem uma linguagem muito simples, né, de entender, então é sensacional, assim, sua aula é muito boa, você sabe a matéria e sabe transmitir, né, e o faz, assim, com muita dedicação, com muito carinho, é aquilo que você falou, né, tá com dor de cabeça, com dor de barriga, com isso, com aquilo, 19 horas, puf, o negócio flui. Então, eu nem vou fazer pergunta, porque todos que eu podia fazer eu já fiz, eu sou tão cara de pau que eu mando de lista, assim, no WhatsApp, né, Isabel? Então, o pessoal aqui só está te elogiando, dando parabéns, dizendo que foi excelente, aplausos, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, agradecendo aí as palestras, pode falar que a Isabel responde, ou se quiser fazer numa outra oportunidade, às vezes a pessoa fica um pouco tímida, né, retraída, ela já deixou os contatos dela, e no mais, aos que verão essa palestra que vai ficar gravada, aproveitem e sigam as orientações, porque vem de quem realmente tem muito conhecimento na área. E muito obrigada. Ô, Suzy, eu queria muito te agradecer a todo mundo que se dispôs a estar esse tempinho aqui para esse bate-papo. Agradeço novamente a Cláudia, a você principalmente pelo convite, eu fiquei muitíssimo honrada e eu sempre falo isso, né? Já está até chato. A gente tem que dividir conhecimento. Não adianta, e não serve para muita coisa. Às vezes, alguém pode até achar que serve para ter uma diferenciação na cobrança de honorários, mas isso não acontece na vida prática, né? Eu já estou formada, eu já perdi as contas, eu nunca sei se é 15, 16 anos, 17, eu já pulei essa etapa. Então, assim, não adianta a gente pensar
que dividir conhecimento não é algo vantajoso. Então, assim, para mim, foi uma extrema vantagem. Eu fico muito honrada quando eu tenho a oportunidade de falar sobre direito imobiliário. E realmente eu estou à disposição da OCIS. Pode me chamar lá. Eu vi até aqui que eu nem coloquei meu celular, né? Mas eu recebo áudio. Gente, manda áudio, quando eu estou tendo tempo nem de ler, aí o povo manda áudio, 2 dias depois eu respondo. Aí quando eu não sei, eu brinco assim, na maioria das vezes, a gente não sabe muita coisa, mas a gente conhece um tanto de gente que sabe, aí você vai juntando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, no final das contas, tudo dá certo e todo mundo se ajuda. É isso que eu sempre quis trazer, porque eu não sei, eu acho que eu já devo até ter falado isso, que eu também falo bastante. Eu não falo, a gente fala bastante, a gente fala o necessário, né? E eu trabalhava no escritório sozinha, e até hoje eu trabalho sozinha, né? E sou da época da máquina de escrever, quando o computador estava vindo, eu comecei a advogar, a impressora tinha formulário contínuo, né? O computador era aquela... Enfim, deixa para lá. E a gente não tinha esse monte de informação e esse monte de coisa e o acesso às pessoas, né? E, infelizmente, aí a gente ainda vê na advocacia muita vaidade, né? Então, assim, eu sou advogada, então, nossa, legal, que bom. E a ideia é tirar, né, esse estereótipo, assim, de que a gente precisa mesmo um do outro, a gente tem que trocar conhecimento, alguns têm mais habilidade, mais facilidade em determinada área, né, ou determinado assunto, passa para o outro, foi o que eu falei quando eu comecei a estudar lá com vocês. Eu já tenho um bom tempo de formado, eu sou do contencioso mesmo, e eu gosto muito de lidar com os mais jovens, porque eles têm a teoria mais fresca, eles têm uma visão diferente, né? Eles têm um gás também diferente, e os mais velhos que eu, então ali, tudo isso é uma comunhão. A ideia dessas comissões, de trazer essas palestras e de trazer profissionais como você, assim, disso, é de contribuir. Porque com certeza a gente acaba contribuindo de alguma maneira. Amanhã alguém daqui ou que verá essa palestra pode te procurar e trazer um assunto que você fala, poxa, olha, esse eu não vi ainda, ou eu não sei, ou eu não tive, ou eu fiz, né? De fato, eu acho que mais do que nunca, o verbo agora é compartilhar mesmo, né? Mais do que nunca, mais do que nunca. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, porque a pandemia trouxe muita coisa ruim. Esse ano, especialmente para mim, foi muito complicado, mas a gente ganha também, né? Ganha não só conhecimento, ganha pessoas. Eu falo que só Deus nos capacita e só Ele sabe o que a gente precisa, né? E às vezes não, sempre Ele vai colocar pessoas que vão poder te socorrer de alguma maneira, né? E esses encontros, assim, nos socorrem de várias maneiras, né? Não só do lado profissional, mas é legal ter essa troca, enfim. Muito obrigada. Vamos todo mundo abrir a câmera aí, gente, vamos tirar uma fotinha. Abre todo mundo aí para a gente ver se o celular não está ligado a tudo. Inclusive, vocês têm Instagram? A OAB de vocês? Tem sim. Então eu vou tirar uma... Peraí que eu estou fazendo Vou colocar aqui no bate-papo. Coloca lá, Cláudia, porque a Cláudia sabe decor. A Cláudia sabe decor das 40, tem 40 comissões. Misericórdia. Ô, gente, eu vou contar, alguém jovem aí, tira um print, gente. Eu sei tirar print no computador. O Marco sabe também. Você é moderno, gente. Peraí, nossa, você tá moderna demais. Tem que falar assim, honorários, né, para tirar foto. Mandar levantamento eletrônico. Deixa eu tirar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, parabéns. Ele é o Marcos, ele não é a Cristina. Isso, eu não sei porquê, mas acabou considerando o endereço da Cristina, né? Mas eu assisti, né?
mas a Cristina também ouviu, ela está próxima aqui também, né? Mas parabéns pelo tema. Eu não sou advogado, sou administrador, trabalho na área imobiliária já há alguns anos. Ai, que ótimo! Então, é que a questão da regularização fundiária, eu realmente preciso aprender muito mais coisas, né? Eu estou mais ligado à questão urbana, né? E você sabe que todo corretor de imóvel responde pelo artigo 723 do Código Civil, né? Então tem que prestar espontaneamente todas as informações na negociação de um imóvel. Então esse tipo de tema é importante para a gente poder também dar uma segurança para o cliente, né? Então quem sabe uma permuta de um imóvel rural com um imóvel urbano, né? A gente, né, pode até entrar em algum assunto, né? Mas nada como o suporte jurídico, né? Que é a Cristina que me fornece. Que por acaso é mulher dele. Cara, Ô, Isabel, eu coloquei para você também o Instagram, tanto da OAB Subseção Santana, quanto da Comissão de Imobiliário, tá bom? Ah, tá ótimo. Eu tirei também uma foto aqui também para... a Cláudia é bem mais... Aí a gente vê que fica... Eu também A tirei. gente compara, a gente põe nos grupos aí e coloca. Isabel, queria te agradecer, assim, pela sua generosidade, de vir compartilhar o seu conhecimento. Foi fantástica a sua palestra, vai ficar aqui, prometo que vou correr para ver se já coloco imediatamente aí ainda essa semana, para quem não pôde assistir, né? Ou para quem quiser revisar também e ver de novo e te seguir aí nas redes sociais, foi muito bacana, parabéns, obrigada, que sotaque gostoso de ouvir durante a palestra. Foi assim para fechar o ano com chave de ouro. Agradecer imensamente sua presença, que seja a primeira de muitas oportunidades que você possa estar conosco aqui na Subseção Santana. Agradecer a doutora Suzy por todo o trabalho realizado, a todos os membros da comissão, a todo mundo que assistiu aqui, que ficou até agora. E para quem não assistir, quem estiver aqui, já avisa para os amigos que perdeu, porque ainda tem oportunidade de ver. Vamos divulgar e difundir esse conhecimento aí precioso que, né, a doutora Suzy vem trazendo na comissão e a doutora Isabel aqui vem coroar com chave de ouro, fechando o nosso ano, que não foi fácil, foi difícil. Essa questão da pandemia oportunizou que a gente pudesse, né, estender as nossas fronteiras, sair do nosso quintal, às vezes da subseção, e sair, né, por outros estados. Aí chegamos em Minas e no Brasil todo, se Deus quiser. E desejar a todos muita saúde, um final de ano maravilhoso, com muita paz e principalmente muita saúde, aí que possamos no ano que vem aqui voltar com as energias renovadas. Muito obrigada a todos vocês e boa noite. Obrigada, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom Natal, boa entrada de ano para todos. Amém. Para nós todos. E a doutora Cláudia, ela disse que no ano que vem ela não vai estar mais como participando, mas de vez em quando apareça para... Eu só não vou estar no cargo, ocupando o cargo, mas vou participar, nós somos estudiosos, vamos estar juntos, se Deus quiser. Talvez em outras empreitadas. Tá ótimo. Quero parabenizar também a doutora Suzy pela excelência das palestras, dos palestrantes, das palestras também. E é isso que eu tinha para falar. Um bom Natal para todos, boa entrada de ano, e que, se Deus quiser, 2022, a gente fique livre dessa pandemia que nós temos aí, né? Ou pelo menos melhore bastante, né? Nós já possamos ter nossas reuniões presenciais também, né? Que eu acho que daqui para frente vai ser mista, né? Porque nós temos a oportunidade de conhecer colegas de outros estados, né? Como é o caso da doutora, né? E de outros colegas que se apresentaram também, né? Acho que isso vai ser muito importante e eu acho que veio para ficar. A forma presencial e a forma virtual, né? Era isso que eu tinha que dizer. Então, boas festas para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, doutora Isabel. Boa noite. Cláudia, boa noite. Tchau, tchau.